Alguma vez passou pela cabeça como o corpo consegue pegar uma refeição simples e transformar na energia que a gente precisa para pensar, para se mover, ou até para curar um machucado? Pois é, a resposta para tudo isso está na bioquímica. Gosta de pensar assim: se a medicina é um grande edifício, a bioquímica é a planta, sabe? A arquitetura que mostra como cada tijolinho funciona. Vamos juntos desvendar essa planta? Para muita gente, só de ouvir a palavra bioquímica já dá um arrepio. Vem logo aquela imagem de um monte de vias metabólicas, um emaranhado de nomes para decorar. Mas olha, o segredo não é decorar, é entender a lógica. A vida, lá no nível molecular, segue regras, e que regras elegantes, lógicas. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar aqui, passo a passo, construindo uma base forte para entender de verdade o corpo humano. Vamos começar? Bom, nessa primeira parte a gente vai colocar os alicerces, entender o que é a bioquímica e por que ela é tão fundamental. Porque ela é a ponte que liga a ciência básica com a prática lá no hospital, no consultório. De um jeito bem direto, bioquímica é a ciência que estuda as reações químicas que fazem a vida acontecer. Simples assim. O objetivo dela é sacar como as moléculas interagem para gerar energia, para construir nossas estruturas, para passar informação adiante, ou seja, é entender como a vida funciona na sua escala mais íntima, mais fundamental. Ok, se a vida é um show de reações químicas, quais são os ingredientes dessa receita? A gente pode organizar tudo em dois grandes grupos. Os inorgânicos, que são tipo o cenário, o ambiente, e os orgânicos, que são os protagonistas da história. Os inorgânicos que a gente não pode esquecer são a água e os sais minerais. A água, bom, ela é o palco. Por causa da polaridade dela, ela é o solvente universal, é onde tudo acontece. Já os sais minerais, tipo sódio, potássio, cálcio, eles são cruciais para o equilíbrio da água no corpo, para um neurônio disparar, para um músculo contrair, eles preparam todo o cenário para a vida brilhar. Certo, cenário preparado. Agora vamos conhecer os atores principais. As moléculas orgânicas, aquelas que são baseadas em carbono. Elas formam o que a gente pode chamar de os 4 grandes pilares que sustentam toda a arquitetura da vida. E aqui estão eles. É fundamental ter esse mapa mental, ajuda demais. São 4 pilares. Carboidratos, que é a energia para agora, para o já. Lipídios, que é a nossa reserva de energia e também material de construção. Proteínas, que são a mão de obra, as máquinas que fazem tudo acontecer. E os ácidos nucleicos, que são o manual de instruções. Energia, reserva, trabalho e informação. Com essa estrutura na cabeça, tudo começa a fazer mais sentido. Vamos olhar de perto o primeiro pilar. Carboidratos, como a famosa glicose. Eles são a nossa fonte de energia de acesso rápido. Quando a célula precisa de energia para qualquer coisa, ela quebra a glicose e gera ATP, o trifosfato de adenosina. Pensa no ATP como a moeda de energia da célula. Nada acontece sem pagar com ATP. Então, para ter energia na hora, o corpo vai direto nos carboidratos. O mais legal dos lipídios é que eles têm uma função dupla espetacular. Primeiro, eles são nossa reserva de energia para longo prazo, bem mais concentrada que a dos carboidratos. Mas, além disso, eles têm um papel estrutural que é vital. Eles formam as membranas das nossas células, a barreira que separa o que está dentro do que está fora. Ou seja, eles são a nossa poupança de energia e, ao mesmo tempo, as paredes da nossa casa celular. Se os ácidos nucleicos são o manual, as proteínas são quem põe a mão na massa. Elas são, de fato, as máquinas da célula. A versatilidade delas é incrível. Como enzimas, aceleram reações. Como estruturas, dão forma e sustentação. Como transportadoras, carregam coisas para lá e para cá. Como anticorpos, defendem a gente. Resumindo, se tem algum trabalho para ser feito na célula, pode apostar que tem uma proteína envolvida. E para fechar, o quarto pilar. De onde vêm as ordens para todas essas máquinas, para essas proteínas? Vem daqui, dos ácidos nucleicos. O DNA é o projeto completo, o HD guardado a 7 chaves com toda a informação. Já o RNA funciona como mensageiro, um copia e cola que leva um trecho específico dessa informação para a área de produção. É o nosso centro de comando. Bom, todo esse fluxo de informação, toda essa produção de energia, todo o trabalho das proteínas, isso tudo precisa acontecer em algum lugar, né? E isso nos leva da escala das moléculas para a escala da célula. A célula é a verdadeira oficina da vida. E essa aqui é a cara de uma célula eucarionte, como as nossas. Ela tem a membrana plasmática em volta, o citoplasma preenchendo tudo e vários departamentos que a gente chama de organelas, cada uma com sua função. E o mais importante ali no meio, o núcleo, que é o cofre que protege o nosso manual de instruções, o DNA.
E aqui um ponto clássico de prova: a diferença entre células procariontes, tipo as bactérias, e as eucariontes. As procariontes são mais simples, o material genético fica solto no citoplasma. Já as eucariontes, que formam nosso corpo, são superorganizadas, com DNA guardadinho no núcleo e um monte de organelas especializadas. A palavra-chave aqui é compartimentalização. Agora, de todas as organelas, tem uma que merece um destaque especial quando o assunto é energia: a mitocôndria, a nossa usina de força celular. É lá dentro da mitocôndria que acontece a respiração celular. É o processo super eficiente que extrai o máximo de energia da glicose para produzir um monte de ATP. E um fato muito curioso sobre elas é a teoria da endossimbiose, que diz que as mitocôndrias eram bactérias que entraram em outras células há bilhões de anos. E isso explica por que elas têm DNA e ribossomos próprios, algo único entre as organelas. E agora um alerta clássico de prova para não cair em pegadinha. Ribossomo faz proteína. Ponto. Ele lê a mensagem do RNA e monta a proteína. Mitocôndria faz energia, na forma de ATP. Ponto. Uma coisa é a fábrica de peças, outra é a usina que fornece eletricidade. São funções completamente diferentes, mas que muita gente confunde. Então atenção a isso. E como toda boa regra na biologia tem uma exceção famosa, aqui tá ela, a hemácia madura. Isso também cai bastante em prova. Para conseguir carregar o máximo de oxigênio possível, ela abre mão de quase tudo. Joga fora o núcleo e, o mais importante para o nosso papo, joga fora as mitocôndrias. É um exemplo perfeito de como a estrutura é otimizada para a função. Ok, já vimos as moléculas, já vimos a célula, mas e aí? O que isso tem a ver com a medicina do dia a dia? Agora, a gente vai conectar esses pontos e ver como a bioquímica explica a origem de muitas doenças. E a lógica é basicamente essa aqui. Pensa comigo. Um erro no DNA, lá no manual de instruções, pode gerar o quê? Uma proteína com defeito, uma ferramenta que não funciona direito. E se a ferramenta falha, o serviço não é feito, a função da célula fica comprometida, o resultado disso lá na ponta, muitas vezes, é uma doença metabólica. Um exemplo clínico direto disso são as doenças mitocondriais. Se a usina de energia da célula começa a falhar e não produz ATP suficiente, quais tecidos vão sofrer primeiro? Exato, aqueles que gastam mais energia, como os músculos e o sistema nervoso. E isso explica por que os sintomas clássicos são fraqueza muscular, problemas neurológicos. A gente vê a falha lá na molécula causando sintoma no paciente. Então, vamos amarrar as ideias principais. Bioquímica é sobre entender a lógica, não decorar. Lembre-se sempre dos 4 pilares: carboidrato para energia, lipídio para reserva, proteína para função e ácido nucleico para informação. Tudo isso acontece na célula, nossa oficina, que tem a mitocôndria como usina de ATP. E o mais importante para a medicina, falhas nessa arquitetura molecular são a raiz de muitas, muitas doenças. E tudo isso nos leva a uma pergunta que abre a porta para o próximo nível de estudo. Ok, a gente conhece as peças, os pilares, mas como o corpo gerencia tudo isso? Como ele decide se vai queimar glicose agora ou se vai guardar para depois? Como ele transforma o que comemos nesses componentes? Essa dinâmica, essa é a essência do metabolismo. Entender essa arquitetura é o primeiro grande passo. Com essa base, aquelas vias metabólicas complexas deixam de ser um bicho de 7 cabeças e se tornam um sistema com lógica. Reveja este material, consolide esses conceitos e vamos em frente. A lógica da vida é de fato fascinante. Até a próxima!